Capítulo 11. O segredo de tomar a força. O termo violência espiritual captura a intensidade com a qual a geração dos últimos dias buscará a Deus. As pessoas buscarão a Deus com toda a força de seu ser, negando a si mesmas e livrando-se de todos os pecados embaraçantes para correr a corrida com paixão, pureza e perseverança. Em Mateus 11:12 está escrito: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Este é o momento de buscar a Deus com entrega agressiva. Os sinais dos tempos estão claros. A volta de Cristo é iminente. Sentimos uma urgência por parte do Espírito Santo. É hora de despertar de nosso sono e buscar o reino de Deus como nunca foi feito antes. A fé genuína busca a Deus ardentemente. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. A verdadeira fé entende não somente que Deus existe, mas que nos recompensa de acordo com a intensidade de nossa busca por Ele. Aqueles que buscam a Deus revelam sua fé de acordo como correm. Homens e mulheres de fé não podem se distrair ou se desviar de seu objetivo, porque acreditam firmemente que Deus irá recompensar sua busca, e eles estão certos. A violência espiritual começa no lugar secreto, começa com a forma como você se aplica à disciplina de oração, adoração, contemplação, jejum, leitura, estudo, meditação, audição, absorção da verdade. Este é o ponto onde a tomada à força começa. Eu digo absorção da verdade em vez de memorização, porque é possível memorizar a Escritura sem que ela penetre em seu espírito. Mude seu estilo de vida e se torne parte integrante de seu diálogo com Deus e com o homem. Uma das coisas mais violentas que você pode fazer é combater todos os elementos concorrentes de seu calendário e talhar consistentemente o tempo de se fechar no lugar secreto. Nos períodos em que você estiver muito atarefado, poderá parecer que 1000 outras vozes clamam por sua atenção. Qual voz estará no comando? A voz de tarefas incompletas ou a voz gentil que chama você para o lugar secreto? Golpeie sua espada contra os tentáculos invasores que procuram suprimir sua vida secreta com Deus. Fique sozinho na presença de Deus, ó homem de violência. Beije o filho, ó mulher de violência. Também será necessário esforço para fornecer ao seu corpo descanso suficiente, de forma que, ao entrar no lugar secreto, você não fique constantemente caindo no sono. Todos um dia ou outro acabam dormindo quando estão sozinhos na presença de Deus. Faz parte da nossa natureza humana e Deus compreende isso. Entretanto, o homem de violência e sabedoria executará quaisquer medidas que sejam necessárias para ficar em alerta e comprometido regularmente com a parte mais prazerosa do dia. É fácil confundir o zelo natural com violência espiritual. Algumas pessoas demonstram um zelo incrível por Deus, na forma como adoram, compartilham sua fé ou participam de estudos bíblicos. Mas, se for um zelo natural, é um zelo que dura somente enquanto os outros estiverem observando. Quando estas pessoas estão sozinhas com Deus, o zelo desaparece e o nível de intensidade da atividade repentinamente é reduzido. O zelo natural deve ser trocado pelo verdadeiro fervor espiritual.
um zelo que é energizado por um fogo santo interno que queima mesmo quando ninguém está olhando. Deus nos deu uma disciplina que é um dom extraordinário, uma ferramenta poderosa designada providencialmente por Ele para intensificar o esforço de nossa busca. Estou falando do jejum. O jejum, quando combinado com oração, é uma das formas mais diretas e eficientes de acelerar o ritmo de sua corrida, especialmente se você estiver se sentindo um pouco letárgico em seu espírito. Oh, que dom incrível é esta coisa de jejum, não? Esse, provavelmente, é um dos dons da graça mais subestimado, subempregado e mal compreendido. Não há mérito espiritual no jejum, não se ganha pontos extras com Deus. Mas isso renova seu espírito, sensibiliza sua audição e acelera o ritmo do fluxo divino através de sua vida. Para aqueles que estão comprometidos em explorar a violência espiritual, o jejum é um verdadeiro amigo. Salomão escreveu em Provérbios 2, o 4 e o 7, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, ele reserva a sensatez para o justo. A imaginação retrata a sabedoria divina como o tesouro oculto enterrado em uma montanha. E para obter esse tesouro, você deverá minerá-lo arduamente. Além disso, as Escrituras dizem em Daniel 2:21, dá sabedoria aos sábios. Não é o tolo que recebe sabedoria, mas sim o sábio. O sábio recebe mais sabedoria em sua vida porque é inteligente o suficiente para buscar a Deus com fervor. Jesus não responde a todos os fiéis da mesma maneira. Ele responde de forma diferente àqueles que o buscam mais diligentemente. Vemos isso segundo a maneira como tratou os 12. Pedro, Tiago e João foram convidados para alguns dos momentos mais íntimos e maravilhosos de Jesus, enquanto os outros discípulos não foram incluídos. A diferença, eu creio, reside no fato de que os outros tinham algo retido em seus corações em relação ao Senhor, enquanto Pedro, Tiago e João buscavam mais a Jesus. Alguns discípulos duvidavam de Jesus mesmo após sua ressurreição. Isso está escrito em Mateus 28:17. E essa reserva no espírito roubava deles os maiores níveis de intimidade. Aqueles que tinham mais, recebiam mais. Estou escrevendo essas coisas, prezado amigo, para inspirá-lo a buscar ao Senhor. Corra atrás dele. Busque-o de todo o seu coração. À medida que você buscá-lo com mais intensidade, ele se aproximará de você como nunca antes. Jesus não favoreceu Pedro, Tiago e João por causa de suas personalidades ou pela combinação de seus dons. Ele os favoreceu porque o favoreciam. Em 2 Crônicas 16:9 está escrito: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele recompensa todos os que o buscam com fervor. Esse é o motivo pelo qual alguns não conseguem ter tanta intimidade com Deus. Ao observar o zelo moderado com que alguns o buscam, se desse a eles o poder e a glória que pedem, estaria ultrajando todos aqueles que o têm buscado com muito mais intensidade. Em 1 Coríntios 9:24,
revela que corremos nossa corrida na presença de outros santos. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Deus honra a nossa corrida comparando-a com a forma como os outros correram em toda a história da igreja. Este é o princípio de 2 Coríntios 8:8. Gente, estamos participando de uma competição séria. Eu não quero dizer que precisamos comparar nossas realizações com as de outra pessoa de um modo carnal, mas nos permitirmos ser inspirados pela rapidez de outros corredores para buscarmos mais a Deus. Fico inspirado quando leio histórias dos grandes corredores cristãos. Fico tremendamente impactado em meu espírito quando leio o relato de como Francisco de Assis buscava a Deus aos 20 e poucos anos. Um de seus companheiros revelou que Francisco se levantava da cama quando pensava que todos estavam dormindo. Ele se ajoelhava no chão durante a melhor parte da noite e ficava orando uma única sentença: meu Deus é meu tudo. Meu Deus e meu tudo. Só então ele dormia um pouco e acordava junto com os outros. Um ritmo verdadeiramente intenso. Certa vez, eu li sobre um prisioneiro chinês que fez um jejum de alimentos e água durante 76 dias, orando pela salvação de seus colegas prisioneiros que abusavam dele o tempo todo. Ao final dos 76 dias, ele se levantou com uma força e autoridade sobrenaturais. Pregou para seus colegas de cela e todos os 15 se converteram na hora. Uau! Eu ouvi também sobre alguns crentes chineses que estavam juntos em um jejum de 21 dias, porque não viam ninguém ressuscitar há 3 semanas e achavam que havia alguma coisa errada. E os relatos são muitos. Amo ser inspirado pelo ritmo dos outros. Assim que você ler o relato a seguir, que é uma página do diário de John Wesley, verá um homem que não deixou que nada impedisse sua busca do alto, chamado de Deus. Domingo de manhã, 5 de maio, preguei na igreja Santana. Pediram-me para nunca mais voltar. Domingo à tarde, 5 de maio, preguei na igreja St. John. O diácono me disse: saia e não volte. Domingo de manhã, 12 de maio, preguei na igreja St. Jude. Também não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, 12 de maio, preguei na igreja St. George. Fui chutado novamente. Domingo de manhã, 19 de maio, preguei em outra igreja Sante alguma coisa. Os diáconos fizeram uma reunião especial e disseram que eu não posso mais voltar lá. Domingo à tarde, 19 de maio, preguei na rua, tiraram-me da rua. Domingo de manhã, 26 de maio, preguei em meio à campina, me expulsaram como se eu fosse um búfalo solto durante o culto. Domingo de manhã, 2 de junho, preguei no limite da cidade, à beira da estrada, e me expulsaram. Domingo à tarde, 2 de junho, culto da tarde, preguei em um pasto, e 10.000 pessoas vieram me ouvir. Vá após Deus. Ninguém mais poderá atrapalhar sua corrida. Não importa o quanto as outras pessoas não reconheçam o seu ministério, busque a Deus. O coro de santos corredores do céu está torcendo por você. Terminamos a trajetória pela graça de Deus. Eles estão gritando: você também pode. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12:1